Muito boa tarde a todos. Meu nome é Antônio, somos novos apresentadores aqui do podcast PVP. Hoje estamos com a ilustre presença do nosso professor de biologia, Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, uma honra ter Antônio. você aqui no nosso podcast. Legal. Hoje vamos te entrevistar, queremos saber um pouco da sua história. Por que você decidiu ser professor? Anthony, a profissão de professor, ela, sinceramente, nunca me atraiu muito. Mas, durante um período na minha vida que eu ainda estava estudando, eu tive a oportunidade de dar algumas aulas, e aí esse contato com os alunos foi o que me atraiu. E aí eu comecei a entender que eu gostava de estar junto, estar naquele ambiente com pessoas. E aí eu fui desenvolvendo, fui estudando um pouco mais, foi quando eu comecei a ser professor, e aí eu vi que era aquilo que eu queria fazer como profissão e seguir carreira. Sim, mas quando você começou a dar aula, as primeiras aulas que você deu foi em escola particular ou escola pública? Quando eu comecei a dar aula, eu nem podia dar aula, porque eu não era formado para dar aula, e foi em um cursinho pré-vestibular. Era particular e era em um cursinho que preparava, né, para o Enem. Sim. Mas, em questão de ensino, tem quanto tempo já que você está na profissão? Desde a primeira vez que eu entrei em sala de aula com a responsabilidade, digamos assim, de ser o professor, já tem 11 anos. 11 Já anos? tem 11 anos. Um bom tempo Então de já experiência, passei uma década dentro da sala de aula, Já acostumou, tentando. já acostumou. Já acostumei e tentando ajudar os alunos e aprender várias coisas Nós também. sabemos, hoje em dia tem alguns alunos que não ajudam muito a resto da sala, mas nós tentamos, né? Isso aí. Em questão de esporte, você pratica algum esporte atualmente? Atualmente, sim. Estou tentando, né, melhorar a minha saúde. E aí eu percebi que um esporte que eu sempre gostei, que eu jogava quando eu era adolescente, e aí eu tinha parado de jogar, é o tênis. Então tem coisa de 1 mês, 2 meses, que eu voltei a jogar tênis de uma forma regular, e isso está me fazendo muito bem. Sempre bom praticar um esporte, né? Sim. Mas o tênis, você participa de algum campeonato? Você tem vontade de participar? Logo que eu pensei em voltar a fazer um esporte, um amigo meu virou e falou assim, olha, eu treino tênis, por que você não vai lá na academia treinar tênis também? Aí já era uma coisa que eu gostava e me interessava, eu falei, beleza, vou lá. Quando eu cheguei para fazer a minha inscrição para ser aluno, o camarada lá falou assim, olha, tá com um campeonato aberto. Você quer participar do campeonato? Aí eu falei, quero também, vai, me inscreve aí no campeonato. E aí Junto o útil ao agradável. eu participei do campeonato, joguei 2 jogos, perdi os 2. Foi um desastre total, mas foi legal, a convivência, né? uma experiência, dá aquele medo, aquela pressão ali de tá valendo, tem que ganhar e tal. Mas isso é um negócio legal e agora eu sei que eu tenho que treinar, tenho que evoluir. Ano que vem tem mais campeonato, eu espero participar de outros. Isso é bom para desenvolver o corpo físico e tudo. Sim. Você acha que esses esportes que você pratica ajudam na sua saúde? Sim, com certeza. Quando a gente pensa, né, em questão de saúde, do funcionamento do próprio corpo, é importante a gente ter a noção de que nós somos uma máquina biológica. E aí, se a gente não cuida adequadamente dessa máquina, as coisas vão dando problema. E uma das formas de cuidar é fazer o esporte. Há muito tempo eu estava sedentário, né? Que é sem fazer basicamente nada. Pandemia atrapalhou todo mundo. Justamente. E aí acaba que você engorda, ganha muito peso, começa a ter dificuldade para fazer coisas simples, subir uma escada você já está cansado, tudo isso.
Então eu estava percebendo essa necessidade de fazer um esporte, só que por motivos diversos, por preguiça. Você vai, não, hoje não, né? Fica arranjando aquelas desculpas assim, mais esfarrapadas, mas aí... Você tenta dar uma fugidinha. Dá uma fugida, mas aí eu finalmente tomei vergonha na cara e falei, não, eu preciso fazer um negócio, porque senão daqui a pouco eu não tô dando conta mais de... Tá bom. Mas sobre academia, algo assim, o que você acha sobre isso? Você acha que tem efeito? Às vezes é muito exagero, tem pessoa que extrapola? Olha, efeito positivo, toda atividade física traz para o corpo. Só que, mesmo uma pessoa que às vezes nem é de academia, é de algum outro esporte, se ela faz aquilo em excesso, se aquilo está tomando muito tempo da vida dela e faltando tempo para outras áreas, aí começa a criar um efeito negativo, até porque o esporte ele não serve só para a saúde do corpo, né? Então o esporte serve como uma forma de socialização, de integrar as pessoas. Então eu acho que a medida certa é sempre a medida do meio. Nem pouco, nem muito. Justamente. Mas eu, particularmente, eu não gosto de academia. Não é uma coisa que me atrai. Mas já outras pessoas se sentem bem naquele ambiente, querem estar naquele ambiente. Eu acho que o importante é a galera encontrar aonde que vai ser legal. Então você fala de criar uma rotina, saber controlar entre trabalho, diversão, lazer, esportes, algo assim. Sim, justamente. Porque quando a gente cria uma rotina, a gente consegue abranger todas as áreas da vida. Você tem um tempo para sua família, você tem um tempo para os seus colegas, você tem um tempo para você mesmo, para cuidar do seu corpo, para fazer algo que às vezes você gosta, jogar um videogame. Eu gosto de jogar videogame, eu jogo videogame às vezes. Eu gosto de tocar guitarra, então eu separo um tempo lá da minha semana para tocar a guitarra. Então, é bom também pro psicológico, né? Ajuda muito a acalmar, desestressar. Justamente, porque igual você começou, né, falando sobre a saúde não é só física, tem a saúde mental também. Então é importante esse cuidado com a saúde mental também. E muitas das vezes a gente que participa de um ambiente escolar é um dos que mais precisa disso, né? Pela correria do dia a dia, pressão, os trabalhos, provas, tudo chegando muito rápido. Isso. O professor... Uma coisa que eu aprendi, né, com essa década aí na sala de aula, é que é uma profissão que exige que você trabalhe antes de trabalhar, que você trabalhe durante o trabalho e que você trabalhe depois do trabalho, né? Porque a gente prepara a aula, a gente separa material, aí tem a aula em si, mas aí depois tem correção, revisão. Então... acaba que os professores, isso é a minha visão, tá? Muitas vezes eles não se dão conta de que eles estão quase que única e exclusivamente vivendo para o trabalho. E aí que ele precisa separar um tempo para a família dele, para ele cuidar do próprio corpo, para ele cuidar dos interesses dele. Eu gosto de dar aula? Gosto. Eu gosto de biologia? Sim. Mas eu também gosto de música, eu também gosto de um esporte, eu então também gosto... Bom separar o tempo para aquilo que te interessa. Justamente. Lucas, nos conte um pouco sobre a sua história, de onde você veio, sobre os seus pais, sua família. Legal. Eu não sou mineiro, eu sou capixaba, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. Sou da praia, mas não curto muito praia. Eu já ia perguntar, você acordava e ia dar uma nadada, surfar? Não, nunca gostei de surfar nem nada disso. Ia na praia muito raramente. Eu acho que agora que eu moro aqui em Minas, eu devo ir mais à praia do que quando eu morava lá. E aí eu fiz toda a minha educação básica, né? O ensino fundamental, o ensino médio em Vitória. Comecei a faculdade de engenharia. E aí depois eu mudei da faculdade de engenharia para
biologia e fiz biologia lá em Vitória mesmo. Quando eu terminei biologia, eu queria fazer o mestrado. E aí, dos meus professores lá da biologia, ela falou assim, olha, tem 2 universidades no Brasil que são muito boas na área de mestrado que você quer. Uma era em São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos, e a outra era a Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas. Aqui do lado, praticamente. Tem 180 quilômetros daqui, né? É mais ou menos isso. E aí eu tentei o mestrado nas 2, eu passei nas 2 para fazer o mestrado, e aí eu escolhi Lavras, até porque era mais próximo de Vitória, apesar de ser 800 quilômetros de Vitória, era mais próximo do que a UFSCar, né, lá em São Carlos. Porque eu gostei do ambiente, gostei da universidade, gostei de conversar com o meu orientador, me identifiquei mais. E aí eu mudei para Lavras, e aí eu fiz o mestrado lá em Lavras, e aí depois do mestrado eu nunca mais voltei a morar em Vitória, voltei a morar com os meus pais. Aí depois do mestrado eu já conheci a minha esposa, a gente já começou a namorar e tudo. E aí eu fui ficando, virei mineiro e agora não pretendo voltar mais para Vitória não. Virou mineiro mesmo? Virei, assim. Eu ainda tenho dificuldade com algumas gírias que às vezes vocês falam, alguma coisa assim. O famoso vocabulário do uai. O mineiro sempre tem uma palavra específica para cada coisa. Justamente. Mas assim, quando eu vou a Vitória, às vezes conversando com os meus amigos que ainda moram lá, eles falam assim, nossa, Lucas, você já virou mineiro, você já fala tudo no mineirês, né? No sotaque mineiro. Eu não consigo perceber isso, mas assim, o resto é de boa. Eu adoro aqui. E hoje eu já estou aqui em Divinópolis, eu já moro em Divinópolis, já tem uns 7, 8 anos. E é isso daí, não pretendo sair não. Uma meta de vida, você desenvolveu uma meta de vida para agora mais pra frente? Já foi desde quando você estava em Vitória, quando você estava na faculdade? Eu acho que em cada período da nossa vida, nós temos objetivos diferentes. Então, quando eu estava na faculdade, meu objetivo era me formar e ter uma profissão. E aí, no meio da faculdade, eu percebi que eu gostava dessa área de pesquisa. Então, aí eu já coloquei mais uma meta, que era fazer o mestrado. Durante o mestrado, eu pensava assim, não, eu quero continuar, eu quero fazer o doutorado. Só que aí já apareceu uma outra meta de vida, não, eu quero constituir uma família. E aí eu comecei a namorar, casei, e aí você casa e você pensa, não, então agora eu tenho que trabalhar. Aí eu não fui para o doutorado, comecei a trabalhar. Então, assim, as coisas elas vão mudando. Atualmente, eu tenho, assim, algumas metas em relação ao lado profissional. Eu gostaria ainda de fazer o doutorado, me especializar um pouco mais, só que não seria um doutorado que eu pensava quando eu estava no mestrado. Hoje já seria um doutorado diferente, com um tema diferente. Um doutorado voltado para a educação. A cabeça vai mudando com o passar do tempo, né? Justamente. E aí, assim, eu tenho essa meta no lado profissional, eu tenho a meta de aumentar a minha família, de ter filhos, né? Então, existem outras, de construir uma casa, eu quero muito morar numa casa, numa rocinha, assim, uma coisa mais tranquila, mais lazer, mais família, contato com a mais natureza, paz. justamente. Bom, você comenta com a gente às vezes na aula, você é turista, né? Sempre gosta de estar viajando. Adoro. Conte pra gente um pouco como foi a sua experiência em viagens internacionais, que eu sei que você já fez algumas. Cara, eu adoro viajar. Infelizmente, às vezes a gente não tem nem muito tempo e nem muito dinheiro, né? Porque são viagens caras, né? Mas eu já consegui fazer algumas, eu e a minha esposa. E a experiência, eu penso que é uma das experiências mais ricas que um ser humano pode ter, é entrar em contato com culturas diferentes. Porque quando você está ali na sua localidade, existe uma certa cultura, existe um modo de como que aquela sociedade funciona.
E a gente não precisa, às vezes, fazer uma viagem internacional para olhar, ver outras culturas. Às vezes aqui mesmo, a gente sai de Divinópolis e vai para um local, assim, relativamente perto. Ah, no Rio de Janeiro. Já é uma cultura completamente diferente, justamente. E aí, quando você faz uma viagem internacional, a cultura é mais diferente ainda. E eu acho isso legal porque você expande a sua mente para outras possibilidades. Você conhece novos ambientes, novos métodos de pensar. Justamente. Você fala assim, poxa, o meu país é um país tão rico, que tem tanto a oferecer, e às vezes a gente está lá fazendo alguma coisa que não é tão legal. E esse outro país que eu conheci, ele é um país que às vezes tem muito mais dificuldades, e os caras parecem que estão se desenvolvendo bem. Como que esses caras estão fazendo isso? Quais os caminhos que eles estão trilhando para chegar nesse resultado bacana? Talvez eu possa levar isso para o meu país. São os métodos que cada um tem de pensar, né? Métodos individuais. Sim. Bom, sobre aqui o nosso país, além de Vitória, Divinópolis, aqui a nossa região de Minas Gerais, já foi para algum outro lugar? Sim, eu já andei um bocado aqui no Brasil. Eu conheço alguns estados do Nordeste, que eu gosto muito. Recomendo para quem quiser ir conhecer o Nordeste, conheça uma cidade chamada João Pessoa, capital da Paraíba. Linda, muito limpa, muito organizada, as praias incríveis, água quentinha, então é um lugar top de conhecer. Conheço o sul do país, já passei ali por Foz do Iguaçu, Gramado, aquelas cidades turísticas que quem vai pro sul acaba passeando lá. Fica, às vezes até extrapola, até passa o tempo. Isso. Conheço ali, conheço Brasília. Brasília é uma cidade muito bacana também. É impressionante ver a capacidade do homem planejar as coisas, né? Brasília, como uma cidade planejada, é um negócio legal de perceber assim o tamanho do planejamento que foi necessário e que ainda é para manter a cidade funcionando. Então, esse tipo de coisa é legal, eu vejo sim. Professor, e você? Hoje em dia, você já comentou com a gente que você é portador de insulina, você utiliza de insulina. Como você faz para controlar a sua rotina de escola com a sua rotina de saúde, de manter o bem-estar? Sim, eu sou diabético, né? E aí, isso eu descobri a diabetes com uns 12, 13 anos de idade. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é a diabetes é uma doença que não tem cura. Então, a pessoa ela vai ter que aprender a viver, justamente. Então, o quanto mais rápido a pessoa aprender e aceitar aquele problema que ela tem, mais simples fica de lidar com ele. É lógico, é sempre fácil? Claro que não. Eu estou saindo agora de uma sinusite, que não tem nada a ver com a diabetes, só que é uma infecção, e isso atrapalha o controle da diabetes. Então, coisas assim, às vezes um estresse, né? Ou aquela semana eu não consegui ir fazer a minha atividade física, tudo isso atrapalha. Mas hoje eu tento fazer uma rotina, principalmente uma rotina de alimentação, mais regrada. Quando eu comecei a dar aula, isso os professores aí que estão ouvindo, né? E até mesmo os alunos, a gente come muito na escola. Então, na escola, dá lá 9h30 da manhã. É um almoço. É basicamente um almoço. Aí, se o professor, principalmente quem tem algum problema de saúde, não ficar esperto, ele acaba tomando café da manhã na casa dele, almoçando 9h30 da manhã, almoçando de novo meio-dia. Se é um professor que trabalha em 2 turnos, ele vai almoçar a terceira vez, 3 horas da tarde, e aí vai jantar em casa e ainda vai fazer mais um lanche. Então a gente acaba comendo muito. E isso é uma coisa que atrapalha o controle da diabetes. A questão da alimentação, né? Então hoje eu busco assim,
trazer a minha comida um pouco mais regrada, numa quantidade menor, ou quando eu não venho com a comida, eu não como, né? Tento dar uma equilibrada nessa questão da alimentação, porque a alimentação fora de casa, ela é um negócio difícil de você controlar muitas vezes, né? Então, isso. você acha que enquanto isso o governo deveria intervir, colocar merendas mais específicas, observar se tem algum professor ou algum aluno, alguém que trabalha na escola que tem esse tipo de doença, às vezes até mesmo puder ajudar a pessoa no dia a dia, no convívio, ter uma alimentação melhor? Eu acho super show. Eu acho que deveria ser assim, sabe? Nós temos na escola já um profissional de educação física, né? O professor de educação física. O governo, ele tem na secretaria, na Superintendência Regional de Ensino, ele tem nutricionista. Então, eu acho que sim, que poderia ser feito um trabalho meio que individualizado para algumas situações específicas que precisam de uma atenção maior, né? Sou eu que sou diabético, mas às vezes você é uma pessoa que não pode, é intolerante à lactose. E é uma situação sua. E aí, às vezes, naquele dia, a merenda só tem leite. Aí o que vai acontecer? Você não vai comer. Ou você vai comer e vai se sentir mal. Então, né? Igual eu mesmo, eu já tive muita crise de hipoglicemia. Então, Sim. direto eu passava mal, eu tinha que ir embora. Porque às vezes a alimentação que tinha aqui na escola não era a mesma adequada para mim no momento que eu precisava. Sim. A alimentação que hoje existe nas escolas públicas, ela é uma alimentação pensada na necessidade do desenvolvimento da faixa etária, né? Das crianças e dos adolescentes que ali estudam. Então tem o profissional lá, o nutricionista, que monta essa alimentação. Um plano de Um cardápio. plano, isso, um cardápio. Já é uma coisa super show, eu acho assim, que já é muito melhor do que era 10, 20, 30 anos atrás, que ninguém pensava isso. Só que hoje a gente está vendo uma quantidade crescente de problemas de saúde na população que tem a ver com a alimentação. Então, não é mais só o professor Lucas que é diabético. Uma vez eu dei aula numa escola que eu era o professor diabético e numa mesma sala tinham 5 alunos diabéticos também. Então, assim, nós estamos vendo a nossa população crescer com esses problemas. Então, eu acho que o governo poderia se adiantar a isso. Tentar melhorar a situação de vida. Justamente. Até porque um aluno, igual você falou, aí eu já fui muito embora porque eu estava passando mal. E aí você ir embora é uma coisa ruim para todo mundo. É uma coisa ruim para você, é ruim para a escola, é ruim para sua família, que teve que fazer uma organização diferente para te buscar. Você não aprendeu, a escola não ensinou. Então não é uma coisa legal. E às vezes é uma coisa muito simples de ser evitada, né? Então, se tiver algum deputado, governante, alguém aí com poder de decisão, pensem nessa proposta aí do Anthony de realmente melhorar e ter um plano individual para cada aluno. Isso aí. Sobre as matérias de itinerário formativo, a redução das matérias principais do BNCC, o que você acha sobre isso? Deveria ter uma redivisão de matérias, grades de horários? O itinerário formativo, ele vem nessa nova proposta, né, do ensino médio, na proposta do ensino médio de tempo integral. E, ao meu ver, a princípio, ele traz uma vantagem muito grande para os alunos, as matérias de itinerário. Deixa eu explicar melhor isso. O aluno, quando ele vai estudando os itinerários, ele começa a perceber que o conhecimento, ele é uma coisa assim, entrelaçada. Então, o que você aprendeu lá na física, ele é utilizado na biologia. Quebra-cabeça que você vai montar ao longo dos anos. Justamente. A ideia do itinerário é essa. Só que, infelizmente, no Brasil ainda, nós não temos um acesso amplo à universidade.
que é isso? Não são todos os alunos que vão para a universidade. Então nós temos hoje lá a seleção, né? O Enem, depois do Enem o SISU. E aí, quando entra o itinerário formativo, apesar de ele ser uma proposta muito boa, a gente precisava entender como que isso vai entrar... Influenciar na entrada da faculdade. Isso aí. Como que isso vai ser cobrado na entrada da faculdade. Porque acabou que você cobriu um santo, descobriu um santo para cobrir outro, né? Acaba que às vezes a gente tem até a perda de matérias, né? Igual a gente acontece muito, a gente perdeu muita aula de química no ano, a gente perdeu muita aula de filosofia no ano. Tanto é que chega hoje em dia, a gente tem uma aula de sociologia, uma de física, uma de química e uma de filosofia por semana. Então, o que antigamente seria no mínimo 2. E acabam que essas matérias, tradicionalmente, a gente não sabe do futuro, mas tradicionalmente, essas matérias que você falou, elas são cobradas no Enem. Então, se houve uma redução delas, e aí, como é que vai ficar o Enem? Vai reduzir o Enem também? Como que vai funcionar isso? Então, isso acaba gerando muita dúvida, e aí gera ansiedade tanto nos alunos que querem ingressar no ensino superior, quanto nos professores que não sabem aonde que eles têm que focar para que o aluno tenha um prosseguimento nos estudos, né? Não pare só no ensino médio. E aí isso daí é um meio do caminho que eu acho que os governos, né, tanto a nível federal quanto estadual, tinham que começar a se atentar para, beleza, nós temos uma proposta que é bacana, só que como que vai ficar o futuro? Como que a gente vai melhorar esse quebra-cabeça, né? Sobre o ensino médio tempo integral, a grade de horários de ficar de 7 horas da manhã até as 4h30 da tarde. O que você acha sobre isso? Tem alguma opinião sobre isso? Olha, a princípio, eu não vejo problema em relação à quantidade de horas na escola. Eu vejo como uma coisa, inclusive, benéfica para a sociedade, tá? Como um todo. Até porque a sua família sabe que você está aqui, sabe que aqui você tem alimentação, tem segurança e está desenvolvendo habilidades. Legal. O que a gente tem que pensar novamente, a proposta é muito boa, mas a gente tem que entender como que ela está acontecendo na prática. Então eu vejo... eu, por exemplo, que dou as aulas, todas as minhas aulas são no período da tarde, eu vejo que à tarde vocês já apresentam um cansaço muito grande. Agora, esse cansaço de vocês, ele é fruto do quê? Ele é fruto de você ter ido dormir talvez muito tarde, e aí não conseguiu descansar o corpo suficiente? Ele é fruto de um excesso de determinadas aulas no período da manhã? Então, esse balanceamento de como que o dia vai acontecer é que a gente precisa entrar num ajuste um pouquinho melhor. Eu acho que a gente sempre tem coisa a melhorar, né? Aqui eu não estou fazendo uma crítica ao modo ensino médio de tempo integral. Eu acho que ele funciona, eu acho que tem que ser por aí mesmo o padrão. Talvez até passar mais tempo na escola. Talvez até aumentar esse tempo. Isso acaba sendo benéfico tanto para a sociedade, dos alunos que hoje em dia são do tempo integral e já estão se acostumando, e estão convidando outros alunos para entrar, mas também acaba ajudando muito a sociedade em questão que diminui os índices de crime, diminui o índice de assalto, porque acontece que muitos alunos que estariam na rua hoje em dia estão dentro da escola, né? Justamente. Então, igual, esse projeto aqui que nós estamos agora, né? A formação de um podcast. Você, outros alunos estão envolvidos, tomam a frente, mas aqui na escola nós temos outras coisas também, né? Temos clube de esportes, temos outras coisas. Então, assim, e tudo isso que está acontecendo é possível por conta desse tempo estendido, né? Então, eu vejo assim,
a escola está sabendo aproveitar esse tempo estendido do ensino médio de tempo integral e colocar outras atividades que vocês estão aprendendo, estão desenvolvendo habilidades legais, bacanas. Então isso que é o importante, né? O processo do negócio. Às vezes, em um clube não deu certo, não deu o resultado que a gente queria, beleza, mas pelo menos vocês aprenderam que se fizer de determinada forma, não vai funcionar, vai dar errado. Numa próxima vez você faz de outra forma, né? Então, você hoje em dia também, como professor de projeto de vida, qual a temática central dessa matéria? A ideia do projeto de vida é preparar o aluno para que ele seja o responsável pelo seu próprio projeto de vida. Então, a temática central não é a gente ir lá e literalmente construir um projeto de vida, tipo, o Anthony vai fazer isso, vai fazer aquilo, até porque, igual eu te disse no começo, as coisas mudam. Justamente. Daqui a 5 anos, a sua cabeça, o que você pensa de futuro, de presente, já não vai ser mais a mesma coisa que agora. Só que é importante você pensar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, é importante você se planejar para o que você quer agora. Então, a matéria Projeto de Vida, a ideia é te dar ferramentas para que você seja capaz de realizar aquilo que você quer. Isso acaba entrando na matéria que a gente está vendo esses dias, né? De causas e consequências. Justamente. Né, até uma aula que eu dei para vocês, né? Isso. Falando lá, beleza, eu quero uma determinada consequência, então o que eu preciso fazer agora para eu chegar nessa consequência? Ou o contrário, né? Eu não quero determinada consequência, o que eu preciso evitar? Acho que a gente entrou no debate de curto período, período médio e longo período, que é onde você tem o tempo para se planejar e tentar prever as consequências do futuro, né? Isso aí. Tentar, na verdade, eu, Lucas, não usaria muito bem a palavra prever, mas tentar meio que controlar todos os fatores, ou a maior parte dos fatores, que vão influenciar naquela sua caminhada. Porque quando você consegue controlar esses fatores, você chega mais próximo do seu objetivo. Lucas, você também como professor, além de dar aula aqui no Patronato, você dá aula em algumas outras escolas. Quais seriam essas? Sim. Eu também dou aula na Escola Estadual Henrique Galvão e dou aula em uma outra escola, só que aí da rede particular, aqui em Divinópolis. Professor, esses alunos dessa escola particular que você dá aula, já vieram aqui na escola algumas vezes, não já? Sim, eles têm um projeto que até eu sou o orientador deles e um dos objetivos deles é fazer divulgação científica. Então eles estão andando nas escolas fazendo essa divulgação e vieram aqui. Igual, eles já vieram aqui, já conversaram com a gente. Eles também têm alguns outros projetos, igual o nosso, parecidos assim, né? Fiquei sabendo que eles também estão montando um podcast? Eles estão tentando, mas eu vou te dizer, eles estão precisando de uma ajuda, às vezes vocês até ajudam eles, o podcast aqui já está mais consolidado, vocês já aprenderam técnicas, né? Até de entrevista, de equipamento, de edição, eles estão mais iniciantes nisso, mas eles estão tentando também. Em questão ao ensino da escola particular e da escola pública, você vê grande diferença entre as duas instituições? Olha, acaba que é um assunto delicado, até porque eu sou professor das duas. Eu posso dizer por mim, Lucas, professor da particular, e Lucas, professor da pública. Tem diferença as aulas? Não, zero. A mesma aula que eu dou em um lugar, se o conteúdo é botânica, a mesma aula que eu dou lá de botânica, eu dou aqui de botânica. A mesma aula. Eu cobro da mesma forma. É lógico que a gente tem que fazer algumas, às vezes, adaptações quanto a materiais, a forma que vai passar um vídeo, né?
Coisas assim, mas isso são adaptações normais do cotidiano de um professor. Então, falando por mim, eu não vejo que tem essa diferença. Tá? Muita gente, às vezes, critica, né, a questão do ensino público e fala da questão da qualidade do ensino público. De novo, Lucas, não vejo essa diferença. Hoje, em questão de direção, a nossa direção da escola atualmente é nova, foi uma direção que entrou esse ano. O que você tem a dizer sobre a direção do Lívio e da Thaisa? Eu acho que eu sou suspeito para falar. São, além de colegas de trabalho, são amigos. Mas o mais importante, eu acho que independente da questão da amizade, né, do coleguismo, eu acho que todo professor ou todo funcionário de escola que se propõe a assumir a direção de uma escola, ele tem que contar com o apoio da sua equipe. Então, eles conseguiram, foi feita a eleição, eles assumiram. Beleza. O que eu, como professor, tento fazer em relação a eles ou em relação a qualquer outro que estivesse lá? Dar o meu melhor. Porque eles estão lá e eles estão com uma proposta legal, então eu tento abraçar aquela proposta. Eles que colocaram, eles que tiveram coragem para assumir a direção. Então, se eles trazem, não, a gente está querendo fazer determinada coisa. Beleza, como é que eu posso ajudar a fazer isso daí? Né? Eu penso assim, né? Para poder criar um ambiente bacana de trabalho e um ambiente bacana para os alunos. Acaba que um vai ajudando o outro, às vezes eu dar uma ideia de uma viagem. Justamente. Lucas, você também ajuda muito a escola com ideias para inovar. A gente já fez algumas viagens esse ano, algumas você participou da elaboração, até foi com a gente. Tem interesse de ter mais alguma esse ano? De você ir com a gente? Uai, é só me chamarem. Tô dentro. Nós ainda estamos analisando a possibilidade de uma viagem para Ouro Preto. Chique demais. Dá para aprender muita coisa, inclusive biologia. Todo mundo acha que viagem para Ouro Preto é só com professor de história. Dá para levar o de biologia também, que dá para aprender umas coisas legais lá em Ouro Preto sobre biologia. E você também, além de ser professor, não tem uma ideia de procurar um cargo superior, não? Um cargo de superintendência, de secretário de ciência de educação? Já tem um tempo que eu penso sobre isso. É interessante a sua pergunta. Eu tenho a vontade, mas eu não sei se eu ainda estou pronto para assumir cargos que são fora de sala de aula. Porque esse contato com o aluno na sala de aula é uma coisa que eu gosto. Acaba que você vai aprendendo junto com os alunos, né? Justamente. Cada dia é uma experiência nova. Justamente. Então eu tenho um pouco de medo ainda, de receio de sair da sala de aula, continuar na educação, mas sair da sala de aula e sentir falta desse contato, porque, querendo ou não, é igual você falou, todo dia que você entra numa sala de aula é uma nova aprendizagem. É uma dinâmica diferente, acontece alguma coisa, você tem que saber lidar e tal. E eu gosto disso. Então, fico meio balançado. Lucas, nos diga uma frase que te deu um propósito na vida. Tipo, quando você escutar essa frase, você já pensou um pouco no seu futuro? Tem uma frase de agora eu não vou saber se ele é psicólogo, psicanalista, eu não vou saber, depois você até procura aí, coloca lá na sua edição falando certinho o que ele era. De um cara chamado Yang. Ele fala assim: conheça todas as técnicas, domine todo o conteúdo, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, essa frase, ela sempre está me remetendo a duas coisas que eu busco, lógico que às vezes eu falho, mas que eu busco no meu dia a dia, que é sempre estar aprendendo. Então, domine todas as técnicas, né? Saiba os conteúdos. E aí não é só conteúdo de biologia, das coisas, não. Saiba, busque o aprendizado. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço
Mas aí vem a segunda parte da frase, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, assim, seja humilde. Chega ali para conversar, chega ali, às vezes, para uma família, para um aluno, aqui falando em termos, né, da minha profissão, não acha que você é o dono da razão. Não acha que porque você é o professor que é assim, porque você estudou lá pedagogia, porque você estudou Piaget, Vygotsky, que são os caras aí da pedagogia. Tá, gente, mas existe outras coisas, né? Então, seja humilde, seja humano, né? Olhe para o seu aluno como um ser humano que está ali em formação. Então, essa frase eu gosto muito dela, porque são sempre essas duas coisas. É lógico, igual eu falei, às vezes a gente consegue mais de um lado e menos do outro, Sim. tudo, mas eu acho que essa frase é importante para mim, porque eu sempre tento buscar esse equilíbrio. É sempre uma balança, né? Sempre tenta Justamente. colocar ela meio a meio. Bom, já estamos encerrando. Já até extrapolou o nosso horário, já tínhamos que ter ido. Gostaria de agradecer, Lucas, pela participação. Uma ótima Maneiro. aprendizagem. Muito obrigado por ter participado. Obrigado você pelo convite. Demorou a minha participação, né? Sim. Para ficar registrado. O Anthony já está me convidando já tem um tempo, mas acaba que com vários projetos na escola, várias coisas, né, que eu busco ajudar, busco dar minha opinião, busco me envolver, acaba que vai atrasando, mas hoje deu certo e saiu. Isso. Tá aí gravado, fica para a eternidade. Então aqui já vou deixar também um convite para depois você voltar e participar e contar mais histórias de vivência pra gente. Fechou. Ficou. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e prestaram atenção na gente. Vai nos comentários, diga o que achou e deixe o seu like.